nossa última aula, na aula 5.3, resolvemos 3 exercícios sobre estática num nível um pouquinho mais avançado. Hoje, nós vamos estudar como que vamos trazer exemplos de como trabalhar com o equilíbrio de corpos quando um deles se encontra num plano inclinado, ok? Para fazer isso, eu estou trazendo esse primeiro exercício, nós vamos trabalhar somente com 2 hoje, né? Só 2 exercícios, para verificar melhor esses sistemas que a gente enfrenta aí no dia a dia, na escola, no vestibular. O primeiro exercício é esse daqui, né? Tem esse sisteminha aqui, e a questão, né, logo de cara, bem direta, é a seguinte: para que o sistema ao lado fique em equilíbrio, qual é a maior massa que o bloco B pode possuir? E foi dado que este bloco A possui uma massa de 10 kg, o coeficiente de atrito, aqui ó, μ, vale 0,5. Então, eu pendurei um outro bloco aqui, e este bloco tem que ter para este coeficiente de atrito, para esta massa de A, o bloco B pode suportar uma massa máxima. Pode possuir uma massa máxima para poder ficar em equilíbrio nesse sistema, como é mostrado aqui para a gente. E é exatamente essa massa que a gente precisa determinar, qual que é a massa do bloco B. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer para cá, vamos mudar a cor da caneta aqui rapidamente e vamos aplicar as forças como nós fizemos em todos os outros exercícios. Então, aqui no bloco B vai possuir uma força que puxa para baixo, essa força nós vamos chamar de peso de B, ok? Esse peso de B tem a mesma intensidade que a tração que puxa aqui, e a tração vai puxar, ou tender, na verdade, né? Puxar o bloco A para frente, mas elas estão em equilíbrio. E o bloco A vai ter o seguinte: já que ele está no plano inclinado, nós sabemos que o peso dele está para baixo. Então, vou chamar aqui assim, ó, peso do bloco A. Só que como ela está no plano inclinado, eu sei que eu tenho que decompor estas forças. Então, se você não lembra como faz isso, eu recomendo que você assista às aulas tanto de vetores quanto de dinâmica. Principalmente as aulas de dinâmica, que nós resolvemos um monte de exercícios com decomposição de vetores em plano inclinado, ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que decompor este peso de A, eu vou decompor ele aqui, peso de A no eixo X, então vou chamar de peso de A no eixo X, e também peso de A no eixo Y. Porque eu tenho aqui uma normal de A, correto? Além disso, se eu possuo um coeficiente de atrito, significa que eu tenho uma força de atrito. E se a tendência, se eu colocasse uma massa maior, era de que o bloco B puxasse para baixo, a força de atrito vai estar para cá, contrário ao movimento. Correto? Então, quais são as condições de equilíbrio que nós temos para este exemplo aqui? Então, eu vou abreviar aqui assim, novamente, condição de equilíbrio. Então, eu sei que o peso de A no eixo Y é igual a normal de A. Por quê? Porque se esse bloco não está nem afundando aqui, nem saindo levitando, significa que a força que puxa ele para baixo é igual à força que puxa para cima. A força que puxa ele para baixo é o peso de A no eixo Y, e a força de reação, né, que empurra ele para cima, é a normal de A. Então eles têm a mesma intensidade. Outra coisa, o que puxa esse bloco A para descer tem que ser igual ao que puxa ele para vir para este outro lado, correto? Então, são duas forças que têm, né, a fazer com que esse bloco fique aqui. A força de atrito e o peso de A no eixo X. E a única força que nós temos que faria ele descer é o peso do bloco B. Então, eu posso falar que esse peso do bloco B só pode ser igual a quem? As duas forças atuando de maneira somada aqui, né? Peso de A no eixo X mais a força de atrito. Então, essas duas relações que nós tiramos desse enunciado aqui, dessa aplicação das forças, e que para cada exercício é uma diferente, a gente tem que visualizar e observar quem é igual a quem aqui, quais são as condições de equilíbrio, a partir delas que nós vamos poder desenvolver o nosso trabalho. Então, o que eu preciso determinar é exatamente o que? É o peso de B. Então, eu preciso saber, o peso não, na verdade é a massa. Então, eu calculo a massa pelo peso de B. Para poder calcular o peso de B, eu tenho que saber tanto o valor de PAx quanto da força de atrito. Na força de atrito, como força de atrito, eu vou até lembrar para a gente aqui embaixo.
força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, eu sei que a normal dele, do corpo A, é igual ao peso de AY. Então não tenho como fugir disso. Eu vou ter que decompor e achar o valor tanto de PAY, que vai ser o valor do normal, quanto o peso de A no eixo X. Então, para decompor isso, como que a gente fazia mesmo? Primeira coisa, este ângulo aqui de 30 graus está deste lado aqui. Então eu sei que aqui valem 30 graus. Por quê? Se eu continuasse aqui, eu teria 90 graus. Este ângulo aqui, para completar e somar 180 graus, seriam 60 graus. Se aqui são 90 graus e aqui 60, aqui só podem ser 30. Nós discutimos isso muito melhor nas aulas de dinâmica e de vetores. Então, se realmente não ficou muito claro isso, volta naquelas aulas que vai ficar um pouco mais tranquilo, tá? Então, vamos determinar antes de mais nada peso de AX e peso de AY. Então, vou escrever aqui assim, ó, peso de A no eixo X. Perfeito? Vai ser quem mesmo? Peso de A, e eu preciso determinar se é seno ou se é cosseno. Então, o meu ângulo está aqui, a partir do peso de A, eu preciso achar x, não é isso? Então, imagina que este vetor, esta seta, tenha que encostar aqui, este ângulo aqui vai esticar, o ângulo vai abrir. Lembra que eu falei? Quando abre o ângulo, a gente usa seno. Seno de quantos graus? Seno de 30 graus. Portanto, o valor de peso de A no eixo X é igual. Qual que é o valor do peso do A? Se a massa vale 10 quilos, portanto, eu tenho que o peso do A vale 10 vezes 10 da gravidade. 10 quilos vezes 10 da gravidade, nós temos, portanto, 100 newtons de peso. Então, peso de A, 100 newtons, que multiplica o seno de 30, e se você olhar na tabelinha lá, trigonométrica dos ângulos notáveis, vale meio. Seno de 30 vale meio, correto? Portanto, eu tenho que o peso do bloco A no eixo X, 100 vezes meio, vale 50 newtons. Primeira parte, já defini. Vou calcular também peso de A no eixo Y, que vai ser igual a peso de A, que multiplica. Se eu sei que eu já usei o seno aqui, aqui só vai poder ser utilizado o cosseno de 30 graus. Por quê? Mesmo porque o ângulo fecha, e quando o ângulo fecha, né, se eu quero determinar peso de A no eixo Y, este vetor tem que encostar aqui, e portanto esse ângulo aqui vai fechar. Quando fecha, é cosseno. Peso de A no eixo Y vai ser igual. O peso de A eu já tinha determinado aqui em cima, 100 vezes. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e vamos utilizar aqui então 0,87. Portanto, 100 vezes 0,87, nós vamos ter que essa conta, eu posso cortar essas duas casas com esses dois zeros, vai ficar 1 vezes 87, portanto eu vou ter 87 newtons. Então já tenho peso de A no eixo X e peso de A no eixo Y, perfeito? Não era nenhum desses dois caras que a gente precisava, a gente quer saber na verdade qual é a massa do B. Mas agora eu sei que o peso de B é o peso de AX, então vai ser 50, mais a força de atrito. Vamos calcular a força de atrito, então, antes de mais nada? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Portanto, nós vamos ter que força de atrito é igual. O coeficiente de atrito vale meio, vezes a normal. Normal do bloco A, na verdade, né? Mesmo que a força de atrito no bloco A. Normal do bloco A. Nós sabemos que a normal do bloco A é igual ao peso de AY, porque está em equilíbrio, correto? E eu determinei aqui que o peso de AY, peso de A no eixo Y, vale 87 newtons. Portanto, força de atrito é igual a meio vezes 0,87, a gente pode pensar que essa conta assim. Quanto que é meio vezes 80? 40. E quanto que é meio vezes 7? 3,5. Portanto, 40 com 3,5, 43,5 newtons. Mais umas coisas que eu precisava determinar para poder calcular a massa do bloco. Agora sim, eu tenho tudo que eu preciso para calcular a massa do bloco B. Então, eu vou até mudar a cor da caneta. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais chamativa, assim, né? Meio suspeita. Aqui, ó, peso
de B é igual peso de A no eixo X mais força de atrito, não é verdade? Dessa relação nós tiramos o peso de B, que é a força que puxa para baixo, tem que ser igual às outras duas forças que puxam para o lado lá, para evitar que isso escorregue para cá ou para cá. Essas duas somadas tem que ser igual a essa. Essa era a condição de equilíbrio. Então, quem é peso de B? Massa do bloco B vezes 10 da gravidade é igual. Qual é o valor de peso de A no eixo X? Peso de A no eixo X está aqui, ó, 50 newtons. 50 mais a força de atrito, que está aqui, ó, 43,5. Portanto, MB, massa de B, 50 mais 43,5 vai dar 93,5. Esse 10 está multiplicando, passa para esse lado dividindo e vamos ter, portanto, que a massa do bloco B é 93,5 dividido por 10. Então, no máximo, eu posso botar uma massa ali de 9,35 quilos para que o sistema permaneça em equilíbrio. Tá? Então, se eu colocar uma massa de 9,36 kg aqui, o que acontece? Esse sistema fica em equilíbrio. Perfeito? Se for mais do que isso, o bloco B vai fazer com que isso desça, vai passar da iminência do movimento e o bloco A, portanto, vai começar a subir e eu não tenho mais uma condição de equilíbrio. Perfeita essa resolução desse primeiro exercício? Acho que a gente já pode ir para o segundo. Então, eu vou apagar tudo isso, como sempre, vou fazer uma limpezinha aqui, vou tirar isso da nossa frente e vou trazer dois novos exercícios para a gente aqui. Esse aqui já é um pouquinho diferente, envolve força elástica, como a gente trabalhou nas primeiras aulas aqui de estática. Então, qual que é a ideia? Eu tenho um bloco que está preso sob uma corda e essa corda está, na extremidade dela aqui, está presa a uma mola que está presa a uma parede. Quando eu solto esse bloco, ele tende a descer porque ele está no plano inclinado e, portanto, esta mola aqui vai deformar, ela vai esticar um certo comprimento que eu vou chamar de X. Por quê? Por causa da força elástica, a força elástica da mola envolvida aqui. Então, quais são as grandezas que eu possuo? Então, vamos ler o enunciado aqui, ó. Um bloco de massa igual a 1 kg, então esse bloco aqui tem massa de 1 kg, está preso a uma mola de constante elástica 10 newtons por metro. Então, essa mola, a característica dela, aqui, a característica que as distingue das outras molas, é que a constante dela é de 10 newtons para cada metro, conforme indica a figura, que é o que a gente está vendo aqui. Sabendo que o ângulo θ é igual a 30 graus, então eu sei que aqui vale 30 graus, certo? E que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é igual a 0,2, então existe atrito aqui. Calcule a máxima deformação da mola. Ou seja, quando eu solto isso aqui, essa mola estica, eu quero saber exatamente o quanto essa mola vai esticar ao máximo. Então, para fazer isso, o que a gente faz? Vamos aplicar as forças. Para baixo aqui, ó, eu vou ter o peso do bloco. E como de sempre, nós sabemos que nós temos que decompor esta força aqui, porque ela está no plano inclinado. Portanto, para cá eu vou ter o peso de Y. Para cima eu vou ter a normal do bloco. E aqui decompondo não só para peso de Y, eu sei que aqui eu vou ter, portanto, peso no eixo X. Se eu tenho atrito, a tendência é que quando eu soltei o bloco, que ele desceu para cá. Portanto, eu tenho que a força de atrito FAT está para cima. Aqui, né? Nesse sentido aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos determinar quais são as condições de equilíbrio desse sistema. O que eu sei aqui? Que essas duas forças aqui, ó, peso de Y e normal, assim como no exercício anterior, elas estavam em equilíbrio. Então, eu posso falar que peso de Y é igual a normal. Agora é o seguinte, o peso de B, o peso de X, puxa o bloco para cá. Só que contra esse movimento eu tenho a força de atrito que resiste a esse movimento, não é verdade? E tenho também a força elástica da mola. A mola estica para lá, tentando evitar que isso aqui estique demais, né? Que isso aqui vá embora. Então eu tenho que a força elástica da mola. Então eu tenho duas forças contrárias ao peso de X. Força elástica e força de atrito
tentando balancear, e balanceando nesse caso, o peso de x. Então, se isso aqui se encontra em equilíbrio, eu posso afirmar que peso de x é igual às duas forças que estão contrárias a ele. Uma delas é a força elástica e a outra é a força de atrito. Então, essas duas condições de equilíbrio é o que vão me ajudar a resolver esse exercício, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa calcular mesmo é calcular a deformação da mola. Então, eu vou precisar achar alguma coisa para poder calcular a força elástica no final de tudo. Então, eu tenho que saber o peso de x, antes de mais nada, eu vou ter que calcular esse cara. E vou ter que calcular a força de atrito. Como a força de atrito é exatamente como no exercício anterior, depende da normal e a normal depende do peso de y, de novo, não vai ter como escapar. Vou ter que calcular peso de x e peso de y, que é o que eu vou começar fazendo aqui agora. Ó. Peso no eixo x é igual ao próprio peso vezes esse ângulo θ aqui, ó. Se a gente descer isso daqui, aqui são 90 graus, aqui é para complementar, então aqui ele falou que era 30 graus pra gente, portanto aqui é 60 e o ângulo de 30 está aqui. 30 graus. Perfeito? Então, se eu quero determinar o valor de peso de x, é esse meu vetor, o peso, para encostar em x, ele vai fazer este movimento, e o meu ângulo abre, portanto, se abre seno de 30 graus. Meu valor do peso de x, portanto, é igual ao valor do peso, e eu tenho o peso dele? Tenho sim. Se a massa dele é de 1 kg, então se a massa é de 1 kg, o peso é 1 vezes 10 da gravidade, e, portanto, eu vou ter 10 newtons de peso, correto? Então, aqui vale 10. 10 vezes o seno de 30, que a gente sabe que vale meio. Portanto, eu tenho que o peso de x, 10 vezes meio, são 5 newtons. Primeira parte está feita. Perfeito? Segunda parte, calcular o peso no eixo y, que vai ser o próprio peso vezes, se eu já usei o seno aqui, só pode ser o cosseno de 30 graus. Então, eu tenho que peso de y é igual a 10 do peso, vezes cosseno de 30, vamos usar aqui como 0,87. Portanto, eu tenho que peso de y, 10 vezes 0,87, vai dar 8,7 newtons. Como que eu faço essa conta de cabeça? A quantidade de zeros que eu tenho aqui vai ser a quantidade de casas decimais que eu tenho que andar aqui com esta vírgula. Eu tenho um zero só, portanto eu tenho que andar uma casa decimal. Então fica, quando eu tirei esse zero com uma casa decimal, ficou 1 vezes 8,7, que dá 8,7 mesmo. Perfeito? Já calculei Px, já calculei Py, então vamos determinar, já que eu tenho Py, vamos determinar também a força de atrito, para deixar tudo prontinho aqui. Mi vezes a normal, portanto, força de atrito é igual o coeficiente, que vale 0,2, vezes a normal. A normal aqui, ó, nada mais é que o peso de y, e o peso de y eu acabei de calcular aqui, 8,7. Então, força de atrito é igual a... Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou até relembrar para você como faz essa continha na mão. 8,7 vezes 0,2, certo? 2 vezes 7, 14. Sobe 1, não é isso? 8 vezes 2, 16. 16 com 1, 17. Perfeito? Quantas casas depois da vírgula eu tenho que contar? Uma casa depois da vírgula aqui, outra casa depois da vírgula aqui, então são duas casas depois da vírgula, isso me dá como resposta 1,74 newton. Então, 1,74 newton. Esse é o valor da minha força de atrito. Perfeito? Bom, se eu queria descobrir aqui, então, o valor da força elástica para poder determinar o quanto ela alongou, eu sei, então, que peso de x é igual a força elástica mais força de atrito. Qual que é o valor do peso de x? São 5 newtons, portanto eu trago ele para cá, ó, 5 é igual. O valor da força elástica é o que eu vou determinar aqui com calma, mais o valor da força de atrito, que vale 1,74. Obviamente, você poderia escrever aqui, ó, força elástica
é K vezes X aqui dentro. Direto, você poderia fazer isso, mas eu vou fazer passo a passo aqui, tudo bem? Então eu sei que força elástica vai ser igual. Se está somando, passa para cá subtraindo, eu vou ter então 5 menos 1,74 e eu vou ter então que a minha força elástica vai valer então 3,26 newtons, certo? Bom, caminho final aqui pra gente. Vamos até mudar a cor aqui. Força elástica, eu sei que é K, que é a constante elástica da mola, vezes a deformação. Eu sei o valor da força elástica, que vale 3,26 newtons, é igual ao valor de K, que nós trouxemos aqui, ó, nós temos aqui denunciado, 10 newtons por metro, que multiplica, portanto, a deformação da mola. X vai ser igual a 3,26 dividido por 10, e isso vai dar como resultado 0,326 metro, certo? Ou, se eu quiser passar isso para centímetros, essa mola vai ter esticado, eu multiplico por 100 aqui, né? 1 metro tem 100 centímetros, 32,6 centímetros. Fica um pouquinho mais complexo esse, né? Tem que calcular peso de X, peso de Y, força de atrito, tem que ter percebido todas as relações de equilíbrio que existem nesses sistemas. Por isso mesmo que eu fiz essa aulinha com esses dois exemplos, para a gente tentar ver como essas coisas se equilibram bonitinho aí, ok? Na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar momento de uma força. Então, a partir da aula 5.5, vamos estudar momento de uma força, que também é conhecido como torque. E vamos fazer também uma série de exercícios para ilustrar melhor, entender melhor como que podemos calcular algumas grandezas físicas aí. Te vejo na próxima aula, na aula 5.5. Um grande abraço. Fui!